Olá, falaremos sobre a criação de gráficos. Vamos criar um gráfico no Excel com a distribuição entre homens e mulheres. Vou voltar à primeira tabela dinâmica da questão 1 e, além do valor absoluto, também colocar a proporção. Arrasto o campo sexo para a área de valores. Agora eu tenho duas contagens de sexo, só que nessa segunda coluna eu vou colocar o botão direito e mostrar valores como porcentagem do total geral. Vou selecionar essas três linhas, Ctrl C para copiarmos os dados, e vou inserir uma nova planilha. Venho no conjunto de planilhas, clico no ícone Nova Planilha e colo os valores. Pronto, vamos agora ajustar os dados. Vou selecionar todos os dados, colocar bordas, trocar o F para feminino, o M para masculino, trocar o nome da coluna para quantidade de pacientes, e a outra coluna para proporção entre os pacientes. Vou formatar esses dois dados para porcentagem e ajustar a largura das colunas. Com esses dados em mãos, podemos fazer dois gráficos. O primeiro deles mostrando a quantidade absoluta de pacientes do sexo feminino e masculino, e um outro gráfico mostrando a proporção entre eles. Para o gráfico com os números absolutos, vamos usar o gráfico de barras. Seleciono então os dados que quero no gráfico e inserir. Na área de gráficos, vou selecionar barras e este primeiro item, barras agrupadas. Ao clicar, automaticamente o Excel já coloca o gráfico para mim, com o título, quantidade, legenda e as barras indicando os números de masculino, número de homens, pacientes, e o número de mulheres. Podemos fazer alguns ajustes no gráfico. Por exemplo, a legenda aqui é desnecessária, uma vez que a quantidade, o nome quantidade já vai aparecer no título, e o azul é uma cor só, não precisa indicar se é masculino ou feminino. Então podemos selecionar a legenda e deletar. O título do gráfico também pode ser melhorado. Clico uma vez, seleciono o texto e troco para proporção entre homens e mulheres. E por fim, como o masculino pode ser a cor azul, o feminino eu vou trocar para a cor rosa ou vermelho. Se eu clicar uma vez na barra, repare que ambas as barras foram selecionadas. Isso significa que se eu trocar a cor, vou trocar a cor das duas barras. Por exemplo, posso vir em Formatar, Preenchimento da forma, e trocá-las por laranja. Ou posso também selecionar apenas o masculino, clico uma vez, que seleciona as duas, e clico mais uma vez para selecionar apenas o masculino, e troco para azul marinho. Vou fazer o mesmo com o feminino. Clico uma vez, seleciono as duas barras, clico mais uma vez e seleciono apenas a barra do feminino. Então, vou a preenchimento de forma e posso trocar do laranja para o rosa. Também podemos colocar aqui o indicador de qual é o número que este gráfico representa. Por exemplo, o masculino está representando 238 pacientes e o feminino 262 pacientes. Para colocar o número no gráfico, vou inserir os rótulos de dados. Clico com o botão direito em uma das barras e em Adicionar rótulo de dados. Reparem que agora eu tenho o número 238 e 262. Se eu quiser trocar de posição, eu posso clicar duas vezes em qualquer um dos números e, nas opções de rótulo, escolher em posição, eu posso escolher a extremidade interna, no centro da barra ou na base interna. Vamos escolher extremidade interna e dar fechar. Agora temos o 262 em cima do fundo rosa e o 238 em cima do fundo azul, não ficou muito visível. Então, da mesma forma como selecionei uma das barras, se eu clicar uma vez, seleciono os dois números. Se eu clicar mais uma vez, seleciono apenas esse rótulo de dados. E posso trocar a cor da fonte. Basta vir à página inicial e no lugar de fonte, colocar a fonte branca.
Pronto. Agora o nosso gráfico mostra os rótulos de dados e os valores para masculino e feminino. Vamos fazer um outro gráfico agora, mostrando a proporção entre os sexos feminino e masculino. Vou arrastar este gráfico para o lado. E agora vou selecionar o sexo, feminino e masculino, apertar a tecla Ctrl e selecionar a coluna da proporção. Clico na primeira célula e arrasto para baixo. Repare que apenas essas 3 células e essas 3 células estão selecionadas. A quantidade não está selecionada. Novamente vou inserir gráfico, só que desta vez vou escolher o gráfico de pizza. Clico na pizza e clico na primeira opção. No nosso novo gráfico, temos feminino e masculino, temos a legenda, que agora é necessária, então vamos deixá-la aqui. Vamos trocar o título, pacientes do hospital por sexo. E repare que o feminino está em azul e o masculino está em vermelho. O Excel coloca sempre como cores padrão, a primeira é o azul e a segunda é o vermelho, independente da ordem dos dados. Então, vamos trocar as cores. Clico uma vez nos dados, selecionei todas as áreas da pizza. Se eu clicar mais uma vez, estou selecionando apenas o azul. Vou trocar então para o rosa. Clico em Ferramentas de Gráfico Formatar, Preenchimento da forma, rosa. Para o masculino, vou fazer a mesma coisa. Clico 2 vezes, seleciono tudo. Clico mais uma vez, selecionei apenas a parte vermelha. Novamente em Formatar, Preenchimento da forma, coloco azul marinho. Pronto. Agora temos 2 gráficos diferentes para o mesmo conjunto de dados. Reparem que é muito fácil criar gráficos no Excel. O difícil é fazer com que eles sejam bem feitos e bem visíveis. Falaremos mais de gráficos em nossos próximos vídeos. E com esses exercícios, terminamos o nosso segundo módulo. Até a próxima!